BR e a partir de agora também em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Programa ao vivo em nome de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Quero já dar aquele bom dia especial ao meu convidado, querido, tradicional das quartas-feiras, Frei Carlos Rockenbach, que vem na paz e no bem. Bom dia, Frei Carlos! Bom dia, paz e bem e santa A alegria. santa alegria. Frei Carlos, hoje ele teve que botar até uma mantinha, né? Ah, sim, é que eu saí cedo e eu, eu sou amigo de muita gente, aprecio muitas coisas, mas não sou muito amigo do frio, né? O frio não é teu companheiro. Mas também aprecio, porque eu tive a graça de viver no meio das neves da Europa, tudo, e tudo é encantador, né? É bonito, a Tem, paisagem do frio é bonita. sim, sim. Então, a gente está aqui, mas sempre com o coração em chamas, né? Essa é boa, Inflamado, essa é boa. inflam, Quente, quente, né? inflamado de amor. Nós deu 1-1 aqui, Frei. Se fosse uma disputa, dava 1-1. O Frei não é muito do inverno, né? Como alguém que gosta assim da temperatura. E eu sou muito fã do inverno, Frei. Eu adoro frio. Acho frio. Eu me sinto melhor para trabalhar e tudo mais. Então, entre quem gosta e quem não gosta, tem aquele assim, aceita que é melhor, né? Sim, Tem coisa que não é. dá para fazer. Frei, Aham. a gente vai falar hoje, o programa é dedicado à questão do trabalho, porque nós estamos numa semana dedicada, né? Eu tenho feriado no Dia do Trabalho, dia 1º de maio, e por consequência, Dia do Trabalhador, porque as pessoas ficam confusas. É Dia do Trabalho ou é Dia do Trabalhador? Não importa muito, né? O nome é Sim. Dia do Trabalho, Hum. mas não existe trabalho sem trabalhador, né? Tem alguém Exato. que execute. Então, não importa Hum. muito a sua nomenclatura, tá valendo Dia do Trabalho e do Trabalhador, esse seria o nome mais adequado. Obviamente, a gente trabalha hoje, Frei, talvez com os motivos, com as motivações perturbadas. Não digo se são certas e são erradas, mas um pouco assim, estremecidas. A gente meio que perdeu um pouco a referência do nosso trabalho, do valor do trabalho, do papel do trabalho, da força do trabalho. E a gente quer resgatar tudo isso à luz da espiritualidade, da teologia. Exato. É isso, né, Frei? É o melhor. Vamos lá, então. Sim. Então, claro, nós sabemos um pouco a origem desse dia, né, que foi em 1886, uma greve lá em Chicago, Estados Unidos. E uma greve que gerou muita reação violenta, inclusive com mortes, justamente por causa do sistema escravagista que estava funcionando. eh, Chegavam a ter 17 horas de trabalho por dia em certos setores e lutaram para que baixasse até 8, né? 17 horas num dia Sim. de 24, dorme quando, né? Sim, então, isso já vem desde a Revolução Industrial, que já em 1881, o Papa Leão XIII escreveu a primeira encíclica da Igreja, Rerum Novarum, justamente sobre a questão do trabalho e do trabalhador, dentro desse contexto de escravidão e pouca valorização do trabalho. Aí vem todo um processo de desumanização, onde a pessoa não tinha possibilidade de viver, e o trabalho muito pouco valorizado. Então, foi lá em Chicago, 1886, a data foi oficializada em 1889, e aqui no Brasil passou a ser feriado desde 1925, né. Então, e a igreja, que tem como inspiração, claro, humana, plenamente humana, São José, trabalhador carpinteiro, por isso que se celebra também dia de São José Operário. São José Operário. E Jesus é conhecido como filho do operário, mas consequentemente também operário também. E aí é tudo sempre, porque de início, se a gente olha na Bíblia,
Deus trabalhou. Isso fala, né? E continua trabalhando sempre, 24 horas por dia, ele, né? Uhum. Tanto que Jesus conta que nós botamos a semente na terra e ela germina, vai crescendo sem a gente se dar conta, né? É o trabalho de Deus acontecendo, né? Tudo que Deus fez contribui para isso, a fertilidade do solo, a chuva que rega o sol, que germina, que amadurece, né? Então entra a ação de Deus. Aliás, nós não produziríamos nada, vamos dizer assim, praticamente de bom, se Deus não trabalhasse conosco e nós com Ele. É bonito Aí, isso. e aí tem uma questão também que se chama sinergia, trabalhar de mãos dadas com Deus. E quanto mais a gente trabalha com Ele, e segundo o sonho dele, aí o trabalho rende e se torna prazeroso. Prazeroso, né? Que isso também é um aspecto muito importante, que gere também alegria, prazer, satisfação e que nos realize como seres humanos e que a gente possa perceber que está contribuindo não só para si, mas com os outros. E no início da Bíblia, então, nos fala justamente da criação do mundo. Claro, o número 7 é simbólico também, que envolve a totalidade, todos os tempos, desde sempre para sempre, né? Uhum. E aí, porque ele trabalhou 6 dias e no sétimo descansou. Aí temos que contextualizar um pouco isto, porque os mandamentos foram dados a Moisés quando? Quando o povo tinha saído da escravidão do Egito. E se a gente lê bem atentamente os primeiros capítulos do livro do Êxodo, a gente vê que o faraó endurecia cada vez mais para impedir o descanso e a possibilidade do povo se reunir e se organizar contra essa escravidão. Então, para não acontecer o mesmo, chegando à terra prometida, Deus deu os mandamentos, e entre eles um, justamente para o dia de descanso, né, que a pessoa precisa. Aí muitos podem dizer, mas como é que agora querem 2 dias, né? Acontece que a gente precisa contextualizar as duas coisas. Hoje, a técnica evoluiu tanto que, ah, com o mesmo tempo, a gente consegue produzir tanto ou mais como do que em 6 dias, em 5 dias. E isso é comprovado pelos países que adotaram já esse sistema. E também pelas empresas aqui no Brasil, que são muitas, que também têm esse sistema 5x2, né. Claro, aí já estou entrando num campo aí, vão dizer que é meio no campo político, mas não é só político não, é muito mais amplo. É questão de humanidade, questão de valorização da família, de estar com a família, poder estar. Eu também estudei um pouco São Paulo, que é a maior cidade, e de pessoas que tinham que sair às 5 da manhã e voltavam de noite. Então, às vezes, no domingo tinha uma possibilidade de conviver um pouco com os filhos, né. Então, há uma necessidade de valorização da própria família e não carece nem diminuir o salário, isso a experiência também diz. Mas aí entra esta necessidade que Deus coloca diante de um contexto de escravidão, que também foi a exigência desses operários de Chicago, que também exigiam, né, porque não dava assim, era desumano, desumano. Aí vem um pouco toda essa questão. Aí depois do pecado, no início Deus queria, deu o jardim do Éden, como diz a Bíblia, ao homem e à mulher para cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. É a finalidade do trabalho hoje.
Claro. Eu sei que o senhor fez, o Frei Carlos, ele é muito dedicado, né? Toda uma pesquisa sobre as correlações entre a história, a linha do tempo do trabalho, avanços, conquistas, desafios, mas também aquilo que é o trabalho de Deus, né? Fazendo uma Sim, correlação entre as duas coisas. Mas agora tentando tornar um pouco prático para os dias de hoje, sim, as coisas que exato. a gente vive hoje, né, Hum, Frei? Já hum. começam alguns ouvintes se manifestar aqui. O Claudemar Rigotti está com a gente desde mais cedo, mandando aqui um bom dia. Vilanir Maia também está conosco acompanhando o programa. Tem uma ouvinte que eu não. Deixa eu ver se eu vou conseguir descobrir o nome dela. Não vou conseguir descobrir o nome dela, mas final do telefone 3795 também está acompanhando. A Ana Célia do Centro também. A Beatriz Tessari Vivan também está com a gente aqui no programa. Pontuando, trazendo aqui para Sim. os dias atuais. Frei, nós Ah, estamos vivendo além da escala 6 por 1, né, que o Frei ah, já mencionou sobre a questão de que momento é esse do trabalho no Brasil, essa hum, discussão. hum. Tem questões pontuais, né? Por Sim, exemplo, a gente tem uma ideia geral no pensamento coletivo, aquilo que paira no ar e que a sim. gente volta e meia vai lá buscar, Hum. que trabalhar é uma coisa ruim, é um sacrifício. E se Exato. a gente fosse buscar a etimologia da palavra, do sacrifício lá do latim, é santo ofício. Sim, Então eu queria começar por aí. O valor espiritual de qualquer trabalho, seja ele qual for, seja ele remunerado, ou seja esse trabalho. Muitas vezes a gente faz um trabalho em casa, um trabalho doméstico, um trabalho sim, voluntário, que não é remunerado com o dinheiro, sim, mas ele tem outras formas de compensação sim. e ele também passa, ele entra no rol desse trabalho. Que é um lugar divino, Hum, o lugar divino que o trabalho ocupa na vida de todas as pessoas. exato. Então, ah, você usou a palavra sacrifício, que é mal compreendida. De fato, ela é ah, traduzida como um peso, né? Uhum. Um peso. Um peso, apesar de que tem essa dimensão também, porque ah, a palavra sacrifício ela é similar à palavra doar-se, né? O maior sacrifício, o perfeito sacrifício foi o de Jesus Cristo, né, que você doou plenamente por amor, amor a toda a humanidade, né. Então, sacrifício tornar algo sagrado, divino, como você falou, né. E o trabalho tem esta dimensão, porque quando ele fez do homem e da mulher parceiros, ele também transmitiu o prazer dele ao ver os resultados do seu trabalho. Porque quando ele contemplou tudo que ele fez, a palavra que aparece, ele viu que tudo era muito bom, porque ele fez isso com amor, com paixão. Aí a gente pode evocar até, você citou os exemplos domésticos lá em casa, né? Hã, hã, que o melhor tempero da comida é o amor. Tinha até um comercial de uma marca que usava isso, né. Sim, até Coloca um pouquinho desse tempero que é amor, né. sim, sim. É, aí já aproveitaram uma verdade, né, mas a gente não sabe se a marca também correspondia, mas isso não é um Nunca usei para dizer também. é um outro caso, né. Mas, o fato é o seguinte, aí, para ser prazeroso, ele tem que ser valorizado, né, tem que ser considerado. Por isso que vem o dia para contemplar de modo muito particular e específico o trabalho da gente no decorrer da semana. E como São Paulo diz, é Deus que realiza tudo em todos, e sem Ele a gente não seria capaz de fazer o que nós fazemos, aí é o dia também que é chamado Dia do Senhor, além de descanso, é justamente para a gente reconhecer a participação dele, ou seja, ele trabalhando conosco e nós com ele, e aí contemplar os resultados desse trabalho, né, Uhum. os trabalhos. E ele é prazeroso também quando ele responde a uma certa vocação para esse trabalho, o que não acontece sempre, porque hoje muita gente busca trabalhos,
e formação de acordo com a compensação financeira, né. Uhum, E não tanto o que seria próprio do seu chamado, de sua vocação, de suas habilidades até, né. uhum. Então, quando ela responde a uma vocação, você se sente chamado a fazer isso, aí, parece que, você está na tua, né. Eu conheci um frei, ele era muito divertido, né. Então, ele como padre, ele realizou vários trabalhos. Eles me botaram na aula, não estava na minha, usava a expressão. Me mandaram pregar missões, estava na minha, né. Então, cada um tem as aptidões que realizam mais as pessoas. E outra coisa também, o seu trabalho e o do outro. A gente sabe que o feijãozinho que nós temos na mesa tem muitas mãos, né. Então aí um outro elemento que é importante, por mim mesmo só, eu não conseguiria quase nada. Uhum. Então é sempre esse trabalho em conjunto, essa sinergia que acontece no mundo do trabalho. E valorizar, né, E Frei, porque valorizar. a gente por não quero nem dizer agora, eu entendi que o Frei Carlos está colocando essa valorização no olhar do outro, né, Sim, mas também tem que estar no próprio olhar, né, sim, a própria pessoa tem que entender que o trabalho que ela desenvolve, seja ele remunerado, como eu disse, ou não, né, não suas é. ações, elas têm um trabalho porque ela é santa, né. Se a Sim, gente coloca o que eu faço é santificado. Puxa, muda tudo, né. sim, Muda até a energia de levantar da cama. é. Porque uma vez também era muito especificado, e hoje ainda continua muito assim, até uma escola absurda está surgindo, né, via virtual, para ensinar a ser homem. Ah, sim, a polêmica do Casarré. Sim, do Casaré, né. Então, isso justamente quer voltar a um período patriarcal até no tipo de trabalho. Porque conforme o tipo de trabalho, parece que eu deixo de ser homem, né. Então, hã, aí, eu vi uma mensagem montada que até certo ponto é interessante, mas eu não concordo plenamente dentro das atribuições, até envolve Deus, né. Diz que Deus, quando fez a mulher, ele demorou mais, fez hora extra. E o anjo, olhando isso, questionou a Deus, né, por que está fazendo, é algo muito especial? Sim. Aí a expressão porque a mulher faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e uma interminável de coisas, e só com 2 mãos. Mas como é possível, né? É justamente porque, se qualificou, de certo modo, o que corresponde ao homem e o que corresponde à mulher. Então, quando a gente consegue superar um pouco, hã, como é que eu vou dizer, esta divisão e pode trabalhar também de mãos dadas naqueles serviços normalmente atribuídos à mulher, do lar, como se diz, né, além de trabalhar o dia inteiro, às vezes em trabalhos muito exigentes e pesados, aí parece que, é a primeira forma de valorizar o outro, Uhum, porque poucas vezes é valorizado, né. claro. Frei, a gente vai se encaminhando aqui para o primeiro intervalo, 11h28 agora, mas dentro daquilo que o senhor já vinha colocando, eu acabei lembrando aqui, de um comportamento atribuído a pessoas do continente asiático, né, um Sim, comportamento cultural daquele grupo de pessoas, visto em literatura, vistos em produtos audiovisuais,
em que em toda refeição tem 2 máximas que eles dizem que é mais ou menos o seguinte: "Obrigado pela refeição", Uhum, independente de quem cozinhou, antes de começar a comer, né, hum. "Obrigado pela refeição". E eles também quando vão, oferecer algum alimento para alguém, eles costumam dizer assim: "Aproveite a refeição". Sim. Aproveite a refeição. Claro que isso é uma cultura que eu acho bonitinho lá, Hum. mas aqui no Brasil a gente também tem os nossos jeitos. Num país que é continental, talvez seja diferente em regiões, mas na nossa região aqui da Serra, a gente tem muito hábito de 2 formas de expressar esse agradecimento, esse reconhecimento a quem produz, a quem faz a comida que a gente come todos Hum. os dias, que é um baita trabalho, que a gente costuma ou rezar, né, na minha Uhum. família a gente faz um pequeno gesto de agradecimento, não é uma Sim. grande oração, um pequeno Hum. gesto de agradecimento, ou a gente costuma dizer: "Tá gostoso, tá Sim. bom", né, Aham. que é uma nossa forma de Valoriza. reconhecer, de Exato. valorizar também. E eu lembro que, no contato que eu tive com movimentos de escoteiros e bandeirantes aqui em Caxias do Sul, as crianças bem pequenininhas, por uma questão também religiosa, a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma orientação religiosa, então para não ter uma questão, né, porque são grupos formativos de Uhum. civismo, tinha uma prática que eu achava bonitinha demais, em especial com os pequeninhos, que começam ali com 6, 5, 6 aninhos, que é cada lanche que se fazia, cada refeição que eles faziam, eles em conjunto, em uníssono, diziam: "Bona, bona, bon appétit", né, que Hum. é uma forma de também honrar quem fez e também para tudo que agora é um momento especial. Ou seja, o que eu quero pegar aqui são os aspectos culturais que Hum. fazem a gente ter esse reconhecimento e que às vezes a gente faz de forma mecânica. Então, no dia do trabalho, à luz da espiritualidade, talvez a gente precise reconectar consciência a isso, né? Exato. Isso se perdeu muito. Até no sentido, tem muita gente solidária, né, que, porque também a melhor forma de agradecer, isso é bíblico também, e de uma espiritualidade muito profunda, você tem essa comida gostosa sobre a mesa, mas tem muita gente que não tem absolutamente nada. Então, também ter essa consciência que me leva a aquele fato, o único que é relatado 6 vezes na Bíblia, que é chamado, entre aspas, multiplicação dos pães, mas na palavra original é partilha dos pães, né. Então, para que ninguém passe fome, aí entra o sentimento da compaixão, que nós já falamos, que leva à solidariedade. Eu também vou contar, claro, teria muitas experiências, porque tive a oportunidade de girar um pouco o mundo, e o Brasil também. Então, o fato que eu nunca esqueci, que eu estava hospedado no Nordeste, num povoadozinho do interior, bem pobre, eu estava na casa de uma senhora viúva, claro, os filhos moravam em volta, e que era a que tinha mais posse, mas não era rica, mas era uma santa de uma pessoa. Então, os demais, muito pobres, num período de ainda de seca prolongada, vinham as crianças lá pedir arroz, e ela dava, não negava para ninguém, não porque o missionário estava lá trabalhando e hospedado na casa dela. Aí, mas um dia falei do assunto, conversamos, e a resposta dela foi bem assim: "Missionário", diz ela, né, "missionário, hã, aqui, enquanto um tem arroz, todos têm. Enquanto um tem arroz, todos têm. Se nós tiver que passar fome, nós passa junto", Olha. né. Então, aí, isto é espiritualidade pura e profunda, e a gente às vezes vai devorando, nem comendo, nem saboreando, e, não percebe, hã, quantas mãos trabalharam nisso, o reconhecimento dos Uhum. outros, além da minha, né, e também não reconhecem o trabalho de Deus. Aí vem uma questão muito que eu também levanto. Aí eu digo, o dia de a gente contemplar, evocar tudo isto e agradecer
com a grande família que é a comunidade cristã na igreja, seja católica, seja outra, porque mesmo as outras tradições não cristãs, elas também são reconhecidas, elas têm sua forma de agradecer. Seria se reunir na comunidade no domingo, dia do Senhor. E isso era sagrado em tempos passados para todo mundo, né? Toda a família, e agradecer. E porque não se reconhece e se atribui todos os méritos a si mesmo, como pessoa, esquecendo do trabalho de Deus, a gente não se sente movido, motivado a agradecer a Deus, né? A agradecer a Deus. Que bonito isso. Sim. 11h34. Eu vou pedir licença aqui ao Frei Carlos. Já começo a ter algumas ponderações aqui no programa sobre questão aqui de trabalho e algumas condições, contingências dos nossos tempos, Frei. Mas eu Sim. não vou nem iniciar agora. A gente vai dar uma paradinha aqui, intervalo. Uhum. Na sequência, a gente já volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ser mulher não é fácil. Nós queremos igualdade e o direito de ganhar o mesmo que os homens. Queremos o direito de não morrer por ser mulher e o direito de descansar sem culpa. Ao acordar, pense o que você vai fazer para combater a violência contra a mulher. Mulheres na luta têm pressa, estão nos matando todo dia. A vida não tem hora extra. Uma campanha do Sindserve. 11h35. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 16 graus. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Quem é cliente Unimed conta com mais praticidade e segurança digital. Registre sua biometria facial pelo aplicativo do cliente Unimed Serra Gaúcha. É muito rápido e fácil. Abra o aplicativo, acesse a biometria facial na aba Serviços, clique em Registrar Biometria e finalize o cadastro. É a sua identidade protegida, fácil identificação e ajuda a evitar fraudes. Unimed Serra Gaúcha. Há 15 anos, uma caminhada começou e hoje ela faz parte da vida de muita gente. São milhares de passos, histórias, promessas, reencontros e chegadas que emocionam. Vem aí a Caminhada e Corrida da Fé, rumo ao Santuário de Caravaggio, sábado, dia 16 de maio. Largada do Posto Sim, em frente ao shopping, às 7 da manhã para caminhantes e às 8 horas para os corredores. Mas o mais importante não é a distância, é caminhar junto, é superar, é agradecer. Chama a família, os amigos e participe. O evento é gratuito. Mais informações no Instagram da Rede Tua Rádio. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, Erva Mate Cristalina, Pra Nadar, Sim, Rede de Postos e Super Crisan. Apoio Samai, Resgate Sul e Editora São Miguel. Realização Tua Rádio São Francisco, Prefeitura de Caxias, com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Farroupilha. Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h38, de volta com o programa Tá na Pauta desta manhã de quarta-feira, uma semaninha mais curta para algumas pessoas em função do feriado do dia 1º, dia do trabalho, dia do trabalhador. E, aliás, é sobre esse gancho, né? Nós estamos aqui refletindo, analisando, batendo um papo sobre a questão do trabalho, mas o trabalho à luz da espiritualidade, né? Colocando o trabalho neste lugar, né? Neste espaço da vida, nessa dimensão da vida humana, com assessoria do Frei Carlos Rockenbach. Ele que é Frei Capuchinho, está aqui conosco, trazendo elementos, né, da teologia, em especial da teologia franciscana. 11h39, algumas pessoas já começaram a se manifestar aqui, Frei, sobre a Sim. questão do trabalho, e eu queria retomar com essa questão que envolve o etarismo, né? A Jussara, ela colocou aqui, olha, eu tenho 58 anos de idade, me sinto super ativa, né? Ela perdeu o emprego antes da pandemia, né, emprego convencional, e nunca mais conseguiu recuperar, motivo a idade. Tem um preconceito etário muito grande, né? E não consegue vagas, ou as vagas que se oferecem são vagas que ela acha que não ela tem qualificação para coisa mais efetiva. Então, ela queria que o senhor trouxesse, Frei, à luz da espiritualidade, como encarar esse fenômeno. Porque o preconceito etário está aí, embora tem avanços, tem um enfrentamento, ele está aí, ela está vivendo essa experiência. Então, como ela pode encarar esse fenômeno, né, que ela está vivendo à luz da espiritualidade? Sim. Então, também já é um preconceito quanto à capacidade de produção, né? A força do trabalho, porque se olha esse lado também, e, claro, no mundo da competição, há como é que eu vou dizer, uma rejeição. A idade tem setores, vamos dizer, públicos que valorizam, e tem culturas, quanto mais avança na idade, mais é valorizado, porque acumula sabedoria e não somente eficácia braçal, ou seja, do trabalho específico que se exerce, mas a sabedoria que está por trás do trabalho, que torna, às vezes, muito mais producente, não menosprezando os mais jovens, né? Mas esse preconceito, ele é muito mais profundo, porque nós vivemos numa sociedade onde você existe se você é capaz de produzir bastante e consumir bastante também. Então, normalmente, já as próprias empresas do mundo do trabalho, eles já têm uma certa orientação e impõem certas condições, e a idade é uma delas, né? E num mundo onde se avança cada vez mais na idade da aposentadoria, fica um vácuo muito grande aí no meio, onde pessoas ainda teriam muita condição de contribuir para o mundo, né? Através de sua sabedoria, de sua capacidade, de sua força de trabalho, mas vão meio que sendo descartados, né? Descartados. Então, para mim, ela é tipo um preconceito também, e talvez ainda mais difícil para a mulher, né? Para a mulher. Mas é uma luta constante, isso a gente sabe também. E eu acho que teria que ter também, da parte da legislação pública, não só apesar que está dificultando mais a questão da aposentadoria, mas uma postura de favorecimento, como hoje tem o jovem aprendiz, onde a gente começa a trabalhar já mais novo, também deveria ter, na etapa, vamos supor, nem da terceira idade, né, mas dos 50 para cima,
porque já começa a contar aí muitas vezes. Isso dependendo também o tipo de trabalho, né? O tipo de trabalho. Porque tem trabalhos que ninguém quer fazer, aí há muita busca. Só que não é valorizado devidamente. Eu vivi 3 anos na França e raramente você via um francês fazendo esses trabalhos pesados, vamos dizer. Vamos supor, de gari, de pedreiro, de servente, de construtor, e tantos outros trabalhos, normalmente eram migrantes que faziam, né? Refugiados, assim, e os Estados Unidos a mesma história agora também, com a expulsão dos latinos, muitos fazendeiros ficaram sem gente para fazer as colheitas, porque lá não encontram. E aí é também uma postura, questão de até de misoginia, né, misoginia, hã, que dificulta também. E a questão do feminismo, machismo entra também. Então são uma série de fatores onde precisa mudar também a própria mentalidade. Claro. E No caso, para a Jussara, que está vivendo isso, Frei, sim, obviamente quem vive isso busca alternativas. Então, escreveu aqui no WhatsApp que ela faz bico, né? Desde então, sim, ela entrou para o mercado informal. Não era o que ela gostaria, mas tem que trabalhar de alguma sim, maneira, né? exato. Mas ela se sente com raiva, com tristeza, fica indignada com esse Lógico. preconceito. Mas à luz da espiritualidade, a gente precisa também aprender. Que eu acho que é isso que ela está Sim, perguntando aqui, a lidar de uma maneira mais fraterna, porque o mundo sempre enfrentou seus desafios sim, e algumas pessoas precisaram não, elas foram pioneiras nesse enfrentamento, elas sim, abriram uma linha de frente, a gente chama assim de quem abriu a picada, né, Frei? sim, Quem veio a facão abrindo a picada para um mundo novo. Então a gente sim, tem vários movimentos de enfrentamento, não é o suficiente, certamente, tanto exato. é que a Jussara está vivendo essa questão do preconceito etário do jeito que dá, mas talvez essa paz que vem, né, de entender que você talvez seja a pessoa ou faça parte do grupo de pessoas que estão mudando a história, né, Frei? Dá uma Sim, certa paz, né? aham. Tá, sim. Claro, isso também depende de uma organização social, porque não há nenhuma conquista no mundo do trabalho, nenhum avanço, sem a mobilização e organização popular. Isso você pode olhar desde o início. Por exemplo, para tirar da escravidão, primeiramente teve que ter um Moisés, um Araão, uma Miriam, uma mulher também que é pouco citada, para não só enfrentar o poder extravagista e opressor do faraó, mas também para conscientizar e organizar o povo para que ele pudesse sair dessa situação. Então, isso já vem desde milhares de anos, onde a gente percebe que, a partir da classe dominante da elite, dificilmente vem alguma solução que beneficie o trabalhador. Só o trabalho deles, no caso, né. Frei, o Kelvin trouxe aqui um assunto também, a gente está indo mais já quase para o final e tem 2 temas importantes aqui, mas Sim, não quero deixar o Kelvin sem resposta aqui no WhatsApp. Ele comentou também que sobre a questão do trabalho, né, ele se ocupa porque ele é uma pessoa que está dentro de um problema, que é o problema de contratações que limitam a questão de gênero, né. Diz que sim, no mundo do trabalho, nas empresas, ele quer dizer, tem muita dificuldade com o gênero, seja na questão de atribuições, de cargos, de igualdade salarial, mas também de contratação de pessoas que estão em comunidades mais minoritárias. Aí ele sim, fala que do grupo certamente sim. LGBTQIA+, né? Hã. Então, à luz da espiritualidade, como olhar esses desafios, seja de igualdade salarial, equiparação de cargos, ou mesmo a questão de identidade de gênero? Sim, a gente vê uma luta muito grande, né, ainda não tão expressiva, porque são minorias que a gente chama, né. Aí, mas tem não só eles que estão associados a esta luta, mas também, outros que não, como é que eu vou dizer, vivem esta condição, por causa de uma consciência de igualdade como ser humano. Então,
aí já vem como é que vou dizer, algo de certo modo criminoso e que só é atribuído a Deus, o julgar e o condenar, né? O excluir, o diferente. Isso se inclui também, de novo, na questão da misoginia, né? Que é forte dentro do mundo religioso. Dentro do mundo religioso. E a gente vê isso bastante forte também. Eu vivi essa experiência já muitas vezes, mesmo como pároco, quando tinha que batizar filhos adotados por um casal homoafetivo, né? Então, rejeitado em várias igrejas que poderiam até denunciar e processar, mas resolveram tentar em outros lugares. E esse preconceito, essa discriminação, ela de fato é uma luta a ser vencida e não vai ser fácil. Por exemplo, eu mencionei já aqui, não sei se foi no intervalo, o famoso curso Como Ser Homem, né? Que é ridículo, né? É ridículo. Como ser humano. Aí sim temos que ter uma boa formação. Isso que as matérias humanísticas estão sendo jogadas no lixo, né? Principalmente por aqueles que não querem que a pessoa pense e lute pelo seu primeiro direito de ser humano, humano, independente da opção de gênero, né? Essa igualdade que precisa haver. Também na questão salarial, já houver muitas conquistas, mas ainda estamos muito longe de confiar para as mulheres e também grupos minoritários cargos de responsabilidade, né? E quando são super capazes, até muito mais do que os outros. A igreja também. Quem deu passos e não os que ele desejava dar, justamente por causa de tanta gente freando, se opondo, foi o Papa Francisco, né? Então, ele, nessa questão de gênero, e nesses últimos dias, o Papa Leão recebeu a arcebispa de Cantuária, né? Da Igreja Anglicana. Eu tive a graça de conhecer essa bela basílica de Cantuária, famosa, histórica lá na Inglaterra. Então, se vê que há passos, mas são muito lentos ainda na questão feminina e também de grupos minoritários de opções diversificadas que nós temos, né? 11h51, Frei, antes de acabar o programa, a gente está aqui agora terminando o mês de abril, iniciando o mês de maio com a data do trabalho, e no mês do trabalho também a gente tem aqui a aplicação, né, da NR1, a famosa NR1, que todo mundo sabe que as empresas vão precisar se adequar com estratégias de fazer enfrentamento, diagnóstico e ações de combate e apoio à saúde mental do trabalhador, porque se chegou à conclusão de que as pessoas estão adoecendo por causa do trabalho. Exato, exato. Então, são vários fatores que implicam aí. Quando você tem que se submeter a um trabalho que não condiz muito com teus sonhos e tuas habilidades por necessidade, né? Então, você não está na tua, como diz o outro, né? Isso já pesa. E depois também a forma como é tratado, às vezes, podem ser casos isolados, mas pelos donos do capital, né? Eu tenho experiência de um familiar que, olha, como é que eu vou dizer, é terrível a pressão exercida e a pouca valorização do que ganha. Aí entra um outro fator. Você trabalha,
no pesado, se mata trabalhando e chega de noite em casa acabado fisicamente, psicologicamente, hã, e às vezes o que fortalece um pouco são os netinhos, né, que são o xodó, né. Então, tem isto, e também o clima de trabalho entre colegas, né, então precisa toda uma formação no sentido da convivência e também da cooperação. Aí são esses fatores, e por isso que é tão importante ter um momento, um tempinho a mais com a família, com a possibilidade de você se desligar um pouco mais deste mundo cotidiano e que nem sempre é prazeroso, mas aí se torna de fato um peso, né, um peso. E aí são vários fatores que interferem, né, que, a depressão, o que afasta, aliás, em geral, as doenças mentais, elas É. afastam muita. Tem muita gente que já chega com doença mental no trabalho, Sim, né, já Frei? Mas chega. tem pessoas que desenvolvem doença Desenvolvem, mental sim. no trabalho, e o senhor falou sobre a questão dos relacionamentos, né, interpessoais com colegas, mas tem coisas bem complicadas que já tem dados, assim, mostrando o quanto a incidência delas. Por exemplo, casos de assédio moral, né, por parte de Sim, sim, liderança, sim, né, sim. questões que envolvem, por exemplo, também a liderança tóxica, né. No passado se aceitava Hã. até agressão Sim. física Hã. no trabalho. Hoje é inaceitável, né, algumas situações, o toque desrespeitoso, palavras de baixo calão, o Sim. estresse de uma demanda exagerada. Quer dizer, olha, o cenário não tá fácil, né? É, sim, sim, a gente vê isso. Hã, há, avanço na legislação sobre tudo isso, sobre essas agressões, esta violência, que vem de muitos modos, apenas um olhar é é terrível, é de derrubar alguma palavra, é uma espada, hã, como é que eu vou dizer, hã, de 2 gumes, como se diz, né, que corta terrivelmente, que machuca, que derruba, e aí vem também, o bullying, né, que desde criança eu, escutei essa palavra já há poucos anos, né, não faz muitos anos, mas eu desde pequeno eu sofria bastante bullying também. Por 2 motivos. Me chamavam de cabeça de leite, tudo que é apelido, cabeça de neve. Cabeça de leite, meu Deus. O pessoal é Sim, criativo, né? criativos, né. E também porque eu falava muito mal. Não É pensem mesmo, que eu Frei? sempre falava assim, o R, eu até hoje não consigo pronunciar. Mas, na minha infância, eu tinha vergonha, eu ficava calado, porque todo mundo me imitava. Então eu sofria bullying sem saber que era isso, né. Então, isso também no ambiente de trabalho. E aí a própria aparência. A gente vê agora postam muitos vídeos, né, e se enganando a pessoa, avaliando a pessoa pela aparência, né. Então, onde tem um certo perfil imposto de se vestir, de se arrumar, de beleza, ah, aí não se olha a pessoa por dentro. Uhum. Então se valoriza muito o aspecto exterior, né. Frei, para fechar, são 11h57h30, a gente tem 1 minutinho e meio de programa ainda. A gente falou sobre vários aspectos Sim. do trabalho, né, a gente está na semana em que a gente vai celebrar, acho que é importante, a gente falou dos desafios, mas Celebrar. também celebrar, então permitir o seu fechamento. Tá. Então, eu só queria ver, eu já falei um pouco da igreja, da sociedade, mas se a gente for pesquisar de documentos do magistério eclesial, que são desconhecidos pela quase totalidade, vamos dizer, dos cristãos católicos, estou falando, que é uma preciosidade de orientação, de riqueza espiritual. Já desde a Rerum Novarum de 1881, depois o próprio Papa, nos 100 anos, ele também
escreve um outro documento, né, uma encíclica especificamente sobre o trabalho, já o João 23 também. Então, recentemente está saindo muita coisa no mundo do trabalho. E agora também voltar, já que falamos de Francisco, eu acho que ele é o modelo de ser humano mais perfeito no sentido de valorização do trabalho e também de ganhar o pão dentro das possibilidades com as próprias mãos. São Paulo, ele, aos Tessalonicenses, numa carta, ele faz uma advertência. Mas para os que não querem trabalhar, também tem isso, né? Que não querem. Aí, para esses, ele usa palavras que também não comam, se não querem. E Jesus, ele nos traz uma questão que eu queria concluir justamente com isso, a valorização do trabalho. Jesus, ele enfrenta assim, de peito e voz viva, aberta, a questão da desigualdade salarial. Muitos podem achar como numa parábola que ele conta dos trabalhadores à última hora, do dono de uma vinha que saiu de manhã cedo, contratou pessoas lá que ele encontrou na praça e acertou o valor, um denário, o que uma família precisa para viver dignamente num dia. E aí, 2 horas depois saiu de novo, contratou outros, mandou para a vinha, e às 5 da tarde ele passou pela praça e ainda tinha mais gente lá, desocupada, né? Aí perguntaram, mas por que vocês não foram para trabalhar na vinha? Porque ninguém nos contratou. Então, vão vocês também trabalhar às 5 da tarde, que vão receber o justo. Aí, ele começou depois o pagamento, e começou pelos últimos, um denário, para os últimos, que trabalharam 1 hora. Depois, os outros acharam, bom, então nós vamos ganhar uma fortuna. Mas foi pagando o mesmo valor para todo mundo. O que ele quer ensinar com isto? Justamente que o salário mais justo é aquele que cobre as necessidades de uma família, e dependendo do tamanho da família e da situação dentro da qual vivem. E a desigualdade salarial é gritante. Por isso que eu queria concluir com algo que é quase que inacreditável, quando um juiz decide derrubar os penduricalhos que, às vezes, triplicavam os altíssimos salários no judiciário. Me vem uma desembargadora que ganha 91 mil por mês e reclamando que estão caindo no sistema de escravidão, com 91 mil por mês. Então, que diria quando falam que alguém que agora está previsto para receber 1.700 e pouco para o ano que vem, né? Então, talvez diriam a mesma coisa que disse o ex-presidente Figueiredo. O que o senhor faria se ganhasse um salário mínimo só? Me daria um tiro na cabeça, diz ele. Sim, isso é conhecido, isso é oficial, isso não é invenção do Frei Carlos. E mesmo esse caso recente de uma desembargadora. Não digo que todos sejam iguais e pensem iguais, mas é um fato que se tornou público, e gravação, vídeo, tudo, né? Então, são questões que precisamos pensar. Qual é o critério de Jesus Cristo? É o necessário para viver dignamente. Perfeito. Por que acumular? Para quem não vai levar nada dentro do caixão, né? E deixa muito sem nada, aí isso também provoca estresse, depressão e tantas outras coisas que precisam ser muito bem cuidadas, e espero que essa lei seja cumprida. 12:03, vencemos todos os tempos possíveis aqui